Nós saudamos a igreja de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui e em todo lugar onde a palavra do Senhor esteja chegando nessa manhã. Amém? Anjos me guardam, posso sentir. Se anjos velam por mim, mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção, pois creio, ó Pai. Creio sim, sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor. Eu creio sim, tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Louvado seja Deus. Vai incitar-nos a irmos em direção às alturas. Afinal de contas, este é o desejo de Deus para cada um de nós, que saiamos daqui deste mundo em direção às alturas. Quem crê nisso, diga amém. Então eu vou perguntar para você, queridos, para onde vamos? Aí você vai dizer, em direção às alturas. E pode até erguer o seu braço em nome de Jesus na hora de dizer em direção às alturas. Vamos lá? Você que nos assiste aí na sua igreja, você que está conectado conosco de alguma forma. Eu pergunto, para onde vamos? E você diz, em direção às alturas. Povo de Deus, para onde vamos? Em direção às
Nossa, que cena linda, vale a pena ser repetida. Povo do Senhor, para onde vamos? Não importa qual tipo de poço arremessaram você ou as circunstâncias te puseram lá, Deus tem uma perspectiva maravilhosa para a nossa vida. Ele quer conduzir-nos em direção às alturas. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Gênesis capítulo 37, verso 2, eu leio a palavra do Senhor que diz assim: esta é a história de Jacó. Ué, pastor, nós não íamos abordar a história de José? Mas vamos em frente. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, qual a idade do José? 17 anos, garotão. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama dos irmãos. Ora, Israel, Jacó, gostava mais de José do que dos outros filhos, porque havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para José uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais de José do que de qualquer outro filho, odiaram a José e não conseguiam falar com José amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Cena de ódio, família em estado de dificuldade de relacionamento. Eu quero que você segure nas mãos do seu irmão agora, em nome de Jesus, você aí na sua igreja que está conectado conosco, aqui onde nós estamos, e vamos orar neste momento, conversar com o nosso Papai do Céu, para que Ele fale ao nosso coração como só Ele sabe, como só Ele pode, para que continuemos em nossa perspectiva, em direção às alturas. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, Deus querido, pelo privilégio de termos em nossas mãos a Tua poderosa palavra. A história que estudaremos ao longo de toda esta semana é a história do Teu servo José. Vamos fazer uma viagem, ó Deus, na biografia deste Teu servo. E, por favor, utilize essa experiência singular que ele teve contigo, para inspirar-nos a cada vez mais colocar a nossa vida nas Tuas mãos. E que Tu, ó Deus, possa fazer-nos para que tenhamos essa perspectiva constante em nossa vida, vivermos em direção às alturas, porque o Teu desejo, afinal de contas, é vir aqui nos buscar para estarmos contigo no céu, e que esse desejo seja cada vez mais fortalecido em nosso coração. Ilumina-nos agora para a compreensão da Tua palavra. Permita que todo o aparato tecnológico, permita que todo o nosso comportamento, permita, Senhor, que tudo possa corroborar para que o céu se instale aqui na nossa congregação neste momento, no lugar onde nós estamos, e que sintamos, não o pastor Eduardo pregar, mas o Senhor falando diretamente ao nosso coração. De um modo especial, nós oramos não somente por nós que estamos conectados ou presentes em cada templo, assistindo através do canal executivo da Rede Novo Tempo ou através da internet, nós imploramos por aqueles nossos entes queridos que infelizmente ainda de repente não aceitaram o Teu convite. Deus, visita este filho que está afastado, visita este que permite que o lar seja dividido, trabalha no coração deste cuja semente foi lançada, mas ainda não se dobrou diante da Tua presença, de um jeito ou de outro, onde quer que cada uma dessas pessoas estejam, são nossos entes queridos, são familiares por quem nós oramos, são pessoas que desejamos ver no céu. Deus, salva-os, bem como a nós também. Te suplicamos, não inspiração nessa manhã, a Tua palavra já é inspirada,
Nós queremos iluminação para compreender aquilo que inspirado foi. E nós te oramos em nome de Jesus. Para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus vai abençoar você. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Deus seja louvado. Queridos, 1.700, 1.900 anos antes de Cristo, aproximadamente, um garoto que estava elegantemente vestido, aliás, num nível muito mais alto do que de seus irmãos, porque enquanto todos os seus outros irmãos trabalhavam com vestes típicas de mão de obra, ele, José, se destacava por sua vestimenta, que segundo os estudiosos, caracterizava uma vestimenta de príncipe. O pai pegou José, o vestiu como se fosse um príncipe, enquanto todos os outros irmãos estavam sendo considerados como plebeus. A Bíblia diz que os irmãos começaram a ter ódio de José. E sabe, eu fico imaginando que tipo de vestimenta o José estava usando. Uma vez eu recebi um convite para fazer uma semana de oração, foi um privilégio muito grande para mim. Eu fui até a Inglaterra fazer uma semana de oração numa igreja brasileira em Kent Sunrise. E aproveitei durante a semana na companhia de alguns irmãos para visitar um pouco ali Londres, estava acompanhado da minha esposa. E passando ali por uma daquelas avenidas ali no centro de Londres, eu vi uma loja maneiríssima da Armani. Aí eu falei assim, eu vou entrar aqui porque essa loja pelo menos é digna de tirar uma foto. Não vou comprar nada, mas pelo menos uma foto eu vou tirar. Entrei na loja e pastor, quando entra numa loja masculina, normalmente as coisas que ele mais fixa é em terno. Então eu fui lá num blazer bacana, já pensou? Pastor Eduardo com blazer na Armani, que coisa chique. Quando eu olhei a etiqueta do preço, irmão, fiquei apavorado, escandalizei a minha fé. 5.000 euros, na época o euro 4x1, parecido como está hoje, 20 mil reais. Irmão. E eu olhando o preço, a vendedora se aproxima, can you help? Posso te ajudar? E eu decorei a frase que eu usei em Londres inteira, just looking, just looking. Eu estou só olhando, só olhando, só olhando. E aquela frase foi uma das que eu mais usei ao longo de toda a semana. Eu fico imaginando que tipo de roupa que o José estava usando. Um terno da Armani de 5.000 euros. Enquanto todos os outros irmãos estavam vestindo uma companhia do terno. Agora você imagina todo mundo reunido com a companhiazinha do terno e só o José de Armani. Na hora de escrever era mais ou menos assim, como se todos os outros irmãos recebessem uma caneta Bic e o José escrevia de Montblanc. Imagina a cena. Se você quiser colocar num aspecto um pouco mais contemporâneo, vamos colocar todos para comerem um chocolate, vamos entregar um Ferrero Rocher para o José. Um outro chocolate suíço qualquer. E os irmãos de José comiam Arcor. José mastigando o Ferrero Rocher e os irmãos mastigando um Arcor. Se fosse colocar um pouco mais nos dias de hoje, o José acaba de receber de presente um iPhone 6 Plus. Os irmãos de José recebem um Nokia tijolinho. E o perfume, se fosse colocar em termos de fragrância, José estava usando de repente um Dolce & Gabbana, enquanto os seus irmãos usavam um Jequiti. Ei, pai, olha, se um vai usar Jequiti, é todo mundo, irmão. Se um vai escrever com Bic, é todo mundo com Bic. Ou você dá Montblanc para todo mundo, ou distribui Bic para todo mundo. Não pode haver esse tipo de tratamento. E, consequentemente, inevitavelmente, a Bíblia diz que os irmãos cada vez mais odiavam José. E é interessante a narrativa bíblica, que o cenário bíblico é apresentado da seguinte forma. Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos. Você imagina que ele vai contar a história de José? Vamos estudar a história de José e o texto começa. Essa é a história de Jacó. E começa a contar a história de José. Por que anuncia a narrativa da história de Jacó e começa contando a história de José? Simples. Porque os filhos contam a história de seus pais. Eu não estou aqui contando a minha história, eu estou contando a história de quem me criou.
O modo como me porto e quem eu sou traduz aquilo que há em mim em termos de árvore genealógica. Eu estou contando a história dos meus pais, o resultado do trabalho e da dedicação dos meus pais, é isso aqui. Filhos contam não sua própria biografia, filhos contam a história dos seus pais. Ao olhar para o teu filho, pai, acredite, ele vai estar contando a sua história. E eu espero que seja uma história de sucesso em nome de Jesus. Eu espero que você que está aqui como pai tenha a alegria de ver o teu filho indo em direção às alturas. E se esse é o seu desejo paterno ou materno, por favor, diga amém. Pastor, que história é essa que filhos contam a história dos seus pais? Te explico. Eu falo alto, né? Muitos lugares, pastor, o senhor grita demais. Pastor, o senhor fala muito alto. Ora por mim, irmão. Mas você conhece meu trauma de infância? Eu cresci num lar que minha mãe só falava assim, ó. Bom dia! Bom dia! Vai pegar meu chinelo, moleque! Tá bom? E quando eu não respondia, ela falava, tá me escutando não? Gritar era normal. Os vizinhos nos arredores já tinham se acostumado, ninguém mais acionava a polícia. Tranquilo. E quando alguém perguntava alguma coisa na vizinhança, eles falam assim mesmo. Normal. Então eu conto a história dos meus pais. Eu cresci num ambiente onde falar muito alto sempre foi muito normal. Pensa que é mole mudar do dia para a noite? Eu estou tentando há 40 anos. E eu estou bem melhor, viu? Estou bem melhor. Você não me conheceu um tempo atrás. E sabe, lá em casa minha mãe tinha um jeito todo peculiar de pentear o cabelo dos filhos. Ela me colocava sentado no colo dela. Filho, mamãe vai pentear o seu cabelo. Tá bom, mamãe. Ela segurava o meu queixo e o apertava como se fosse explodir a minha mandíbula. Eu chegava a fazer biquinho. Ela pegava a escova, cravava no meu crânio e... quase um traumatismo craniano. Eu cresci um pouco tendo os cabelos penteados desta forma. Esta foi a forma como eu aprendi a ter os cabelos penteados. Filho, vem pentear o cabelo. Eu saia correndo, irmão. Ninguém entendia nada, porque pentear cabelo era tão traumatizante. Aí eu me caso, nasce o primeiro filho, e um dia minha esposa, muito ocupada, diz, meu bem, pois não, querida? Pentei o cabelo do nosso filho? Claro. Coloca o garoto sentado do mesmo jeito, segura o queixo do mesmo jeito, aperta como se fosse explodir a mandíbula do mesmo jeito, ele faz biquinho do mesmo jeito. E quando eu pego a escova, cravo-lhe na cabeça do mesmo jeito, ele grita, socorro, mãe! E eu larguei a escova e desisti da tarefa. Por que eu penteava o cabelo do meu filho dessa forma? Porque eu conto a história dos meus pais. Lá em casa, quando nós éramos crianças, a geladeira sempre estava vazia. Uma pobreza, uma miséria terrível, mas ainda até tinha geladeira. E quando você abria a geladeira, parecia Gênesis 1, sem forma e vazia. O espírito do queijo pairava sobre a prateleira. Eu dizia, haja iogurte, ele nunca aconteceu. Dificuldade, irmãos. Hoje, eu recebo o meu salário, gasto a maior parte com comida. Chego na geladeira e coloco tudo lá dentro. A minha alegria é abrir a geladeira e ver tudo sem espaço para nada. Procure isso aí, amor. Eu fico procurando muita coisa em nome de Jesus, irmão. Trauma de infância, brother. Outro dia eu comprei pouca coisa. Olhei a geladeira, estava meio vazia. Fiquei chateado. Quer saber de uma coisa? Vai ficar assim não. De coração. Peguei os produtos de limpeza, sabão em pó, água sanitária, enfiei dentro da geladeira. Aí eu olhei ela cheiona assim, minha mulher, que é isso? Cara, geladeira cheia, filho.
Claro que ela mandou eu retirar e eu tive que fazer. Mas por quê? Eu conto a história dos meus pais. Se é uma história ruim, chegou o momento de tentar mudar essa história. Se é uma história boa, chegou o momento de aperfeiçoar essa história, mas tudo sendo direcionado por Deus. E a pergunta nesta manhã que cabe aqui em nome de Jesus é a seguinte: que tipo de história teu filho está contando ao teu respeito? De um pai ausente, de um pai relapso, de um pai que não guia espiritualmente o filho, não tem tempo para orar com o filho, não tem tempo para conversar com o filho, não tem tempo de conduzir o filho aos pés da cruz? Que tipo de história teu filho vai contar? De negligência? Ou ele vai contar a história cujo pai é um homem de Deus, cuja mulher é um reflexo do caráter de Deus, a mãe é a própria personificação da graça, no sentido de transmitir a presença de Deus dentro do lar? Que tipo de história nossos filhos estão contando ao nosso respeito? Eu espero que a história, no teu caso, seja uma história de redenção em nome de Jesus. Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos. E pensa num garoto bonito, que se destacava dentre os irmãos. E Jacó era apaixonadíssimo por José. Número 1, era filho da velhice, era um milagre. Quando José nasceu, Jacó tinha 91 anos de idade. Milagre! Qual era a segunda coisa? Quando você observa, por exemplo, o texto bíblico do capítulo 39 de Gênesis, verso 6, diz que José era formoso de porte e de aparência. José era bonitão. Essa terminologia de porte e aparência é a mesma utilizada para caracterizar sua falecida mãe Raquel. Sua beleza, em termos de porte e aparência, era fantástica. Raquel era bonita. Sua irmã Lia era fraca de olhos, diz a Bíblia. E talvez fraca de olhos seja terminologia bíblica para determinar mulher feia. O que é uma mulher feia? Fraca de olhos. Eu não sei se ela era vesga, não importa. Olhos atraentes, uma atraía o outro, não sei. Mas o fato é que Raquel era linda. O mesmo termo usado para caracterizar Raquel é o mesmo termo usado para caracterizar José. Quando Jacó olhava para José, lembrava inevitavelmente da Raquel. Seu coração disparava. Era a mulher da vida, a sua grande paixão, seu grande amor. José trazia à tona a imagem de Raquel na mente de Jacó. E por isso, Jacó começou a dar mais atenção para José do que para os outros filhos. E José agora começa a receber revelações de Deus, sonhos. E seu apelido agora tornou-se Sonhador. Olhavam para José, lá vem o sonhador. Quando ele se dirigiu a Siquém e posteriormente a Dotã, quando ele rodou toda aquela quilometragem para chegar onde os irmãos estavam por ordem do seu pai Jacó, quando o avistaram ao longe, os irmãos disseram, lá vem o sonhador. Qual era o apelido de José? Sonhador. Legal! Muito bacana se esse apelido tivesse incorporado à nossa biografia. Qual é o teu apelido? É muito comum, cabeção, peixe morto, topogijo, ratinho, calango, pipoca, macarrão. Impressionante como nós nos caracterizamos uns aos outros. Mas o apelido de José era nobre. Que apelido? Sonhador. Bendito todo aquele que pode ser caracterizado como sonhador e cujo maior sonho é ir em direção às alturas. Que você seja um sonhador, que você sonhe com as alturas, que o reino dos céus ocupe tua prioridade. Rapaz, esse sonho, rapaz, Deus pode estar avisando. E a quantidade de pessoas que por aí vivem de pastor, tive um sonho, o que foi, meu irmão? Sonhei que minha mulher estava me traindo, sangue de Jesus tem poder. Isso não é sonho, isso é pesadelo. Sonhei, pastor, e acordei ela para perguntar. Só pode sonhar com coisa ruim. A gente aceita os sonhos. Agora chega um camarada com um sonho aí maravilhoso, a gente está louco, jamais. José tinha sonhos extraordinários. Para de sonhar pequeno. Senhor, estou sonhando aí com a mulherzinha. Casar com a mulherzinha. Brother, sonha casar com mulher não, em nome de Jesus, irmão. Amém ou não?
Por que tem que sonhar? Qualquer acabadinha aí serve, Jesus. Me dá uma aí e tal. Não, irmão. Eu queria sonhar, eu estou sonhando com um empreguinho. Sonha alto, filho. Deus tem possibilidade de realizar grandes coisas. Eu tinha um sonho relacionado a casamento. Senhor, eu quero casar com uma loira de olhos verdes. Essa sempre foi a minha oração quando eu decidi falar assim, eu vou casar. Eu tenho um sonho. Eu quero casar com uma loira de olhos verdes. E outra coisa, eu tenho um sonho, eu vou ter que ser o primeiro namorado dela. E outra coisa, eu tenho um sonho, ela tem que saber fazer pastel. Porque pensa num cara que gosta de pastel. Um dia eu estava na igreja, sentado num sábado de manhã, e veio alguém visitar. E adentra a classe onde eu estava, eu olhei aquela loura linda, de olhos verdes, e falei, meu sonho. Agora o problema, que tipo de sonho ela tinha? Eis a grande questão. E eu me aproximei, começamos a conversar. Em algum momento do diálogo aí, depois de um tempo, você tem namorado? Não, nunca namorei, o meu sonho. Deixa eu ver mais de perto seus olhos, são azuis ou verdes? Ela, verde, é o meu sonho. Jesus, só falta uma coisa. Você trabalha? Eu ajudo meus pais. Ah, é? O que eles fazem? Eles vendem pastel e caldo de cana. Tá falando sério? Sério. Meu sonho. Oh, glória a Deus. Deus demorou um pouco para realizar o sonho, mas graças a Deus que não foi 22 anos. Meu sonho. Agora vamos descobrir o sonho dela, né? Graças a Deus que ela não tinha nutrido muitas perspectivas. E o argumento foi, não tem muita quantidade não, mas qualidade não falta. Que sonho você tem tido em seu coração? Não sei quanto tempo pode realizar e nem sei se ele é o melhor para você. Mas confie em Deus. Conte o teu sonho para Deus, que se for consoante à vontade divina, Ele vai te abençoar. O José era muito parecido com o seu pai, porque o seu pai também era um sonhador, um visionário. Você se lembra quando ele estava no deserto, em direção à casa do seu tio Labão, peregrinando ali como um errante? E de repente ele tem um sonho de uma escada que liga o céu, a terra, e os anjos subiam e desciam. Ele estava tendo a perspectiva do ministério de Cristo, aquele que liga o céu e a terra, e o ministério dos anjos que se torna efetivo por causa da disposição de Cristo em abençoar a raça humana. Jacó era um sonhador e José conta a história do seu pai, por isso José é sonhador, ele é parecido com o pai. Ei, nós somos filhos de Deus, não somos? Por que não estamos parecendo tanto com Deus? O que está acontecendo? Já deu uma olhada na biografia do José? Ele é muito parecido com Jesus. Jesus foi odiado pelos irmãos, José também. Jesus foi invejado, José também. Cuspiram em Jesus. Tentaram matar Jesus diversas vezes. Jesus foi despido. Também arrancaram as túnicas do José. Jesus foi aprisionado, José também foi. Jesus foi vendido por 20 ciclos de prata. José também. Como que José é parecido com Jesus? Sabe qual é o meu sonho agora? É que a minha juventude seja uma juventude parecida com Cristo. Ei, com quem que você está tentando parecer? A molecada hoje quer parecer com o Superman, pessoal quer parecer com Iron Man, Homem-Aranha, pessoal quer parecer com craques do futebol, com artistas do cinema. Quando eu era guri, eu subia no pé de goiaba lá de casa, com a toalha de mesa amarrada no pescoço, eu queria ser o Superman.
Eu gritava para o alto e avante, pulava do pé de goiaba, me esborrachava todo. Minha mãe olhava para mim, ó, vai quebrar o pé de goiaba, menino. Olha a preocupação dela. Queria parecer com o Superman. E a minha pergunta é: quando é que nós vamos desejar parecer mais com Cristo e menos com as pessoas que vivem ao nosso redor? O lar de José era complicado demais. Pensa numa família desestruturada, pensa num lar desequilibrado. A instabilidade familiar no lar de José era uma realidade fácil de ser percebida. O Rubens, o primogênito, o irmão mais velho, havia traído a confiança do pai porque se deitou com a mulher do pai. Olha o equilíbrio dessa família. O Simeão e o Levi haviam feito uma chacina entre os siquemitas. Mataram a todos os homens porque Diná, a irmã, havia sido estuprada. Jacó tinha 4 esposas. Que equilíbrio existe num lar sob tais características? Mesmo porque 4 esposas significa 4 sogras, brother. Pensa na aprovação. O lar de José era complicadinho. E o que Jacó fazia? Repreendeu Rúben nos momentos finais da história da vida. Falou nada. Quando estava prestes a morrer, chama Rúben no canto, no leito e diz: olha, você fez isso, isso, isso. Agora que você vai falar, Jacó? Parece aqueles pais que veem os filhos fazendo bobagens e acha bonito a graça. Simeão e Levi fizeram a chacina. Sabe o que fez Jacó? Quando os chama para a repreensão, a abordagem não é uma preocupação com os filhos, mas é a sua reputação. O que vão dizer agora de nós? Está preocupado com a repercussão, está preocupado com a reputação, não está preocupado com os indivíduos, com os filhos. E olha a imprudência dele ao caracterizar José como filho predileto. Que tipo de pai sensato põe em evidência um filho mais do que o outro, pelo amor de Deus? Você até tem o direito de amar um mais do que o outro, porque coração é isso aí. Agora você não tem o direito de demonstrar que um para você é mais amado do que o outro. Isso você não tem o direito. Será que eu estou falando neste momento para pessoas que estão vivendo num lar complicadinho? Você que me assiste aí aonde você está nesse momento, será que a tua família está complicadinha? O teu casamento está complicadinho? O teu relacionamento com os teus filhos não anda muito bem? Estou fazendo a tua família, creia, Deus faz restituição. Um dia Deus devolveu a José tudo aquilo que ele havia perdido, inclusive o convívio familiar. Se tua família está se esvaindo, se teu lar está sendo destruído, se as coisas não andam e não funcionam muito bem, acredita, Deus pode trazer restituição à tua família. A história de José é uma prova evidente, inequívoca disso. Deus tem a capacidade de trazer restituição. Tudo que o diabo roubou de você, ou que você se permitiu perder na carreira da vida, Deus pode reaver em nome de Jesus. José, pois não, pai, eu quero que você vá a Siquém se encontrar com os seus irmãos, e eu quero que você veja como eles estão e traga então notícias para mim. José foi lá cumprir fielmente a parte que correspondia. Foi fielmente. Chegando em Siquém, os irmãos não estavam. Eu não podia ter ido embora. Os irmãos não estavam, vou voltar para casa. Mas ele não considerava a hipótese de não execução da ordem do pai. Meu pai mandou achar os meus irmãos. Eles não estão aqui, vou obter informações. Informações. Ei, sabe onde viu? Viu meus irmãos por aí? Dotã. Depois de ter andado 75 quilômetros, esticou mais 22. Foi para Dotã. Quando os irmãos o avistam, dizem pelo seu apelido: lá vem o sonhador. Fizeram uma covardia com José. 10 se juntaram para agarrá-lo. O desejo predominante era o assassinato. Mas você conhece a história, Rúben considerou e depois saiu um pouco, e aquela conversa toda, jogaram José no poço. 10 contra 1.
arrancaram-lhe a túnica, deixaram-no seminu, sujaram a túnica de sangue para forjar uma morte, e na maior cara de pau disseram para o pai que José provavelmente estava morto, que não haviam encontrado José, apenas as vestes manchadas de sangue. Suportaram e sustentaram essa mentira por um tempão. José foi lançado no fundo do poço. Os estudiosos dizem que esses poços eram muito comuns na região, e o próprio indivíduo que conduzia normalmente o rebanho, ele costumava cavar poços para que em épocas de chuva os poços armazenassem água, para que o rebanho pudesse ser provido no momento em que eles estavam sendo cuidados pelos pastores. Lançaram José no fundo do poço. Quem? Os inimigos? Não. A própria família. Os próprios irmãos. Dói muito ser perseguido por alguém, mas quando você é perseguido por membros da própria família, pessoas próximas a você, aqueles que deveriam ser referencial de cuidado, segurança, amor, carinho, são aqueles mesmos que puxam o teu tapete. De repente você criou uma expectativa muito grande com os irmãos da sua igreja. São os meus irmãos, minha família, meu povo. E às vezes os próprios irmãos estão puxando o teu tapete. Dói. Jogaram José no fundo do poço. Escuro. Os estudiosos dizem que eram aproximadamente 7 metros de profundidade em média. Uma queda de 7 metros, num poço vazio, provavelmente cheio de pedras. Deve ter se machucado durante a queda. Deve ter lá embaixo agonizado. Gente, é brincadeira, gente? O que vocês estão fazendo? Uber, me tira aí, Judá, Siquei, para aí, E na sua inocência, eu vou contar para o pai, hein? E o que a Bíblia diz? Os irmãos insensíveis estavam do lado de fora do poço comendo pão, enquanto José agonizava. Estou falando para alguém nessa manhã que se sente no fundo do poço, desprezado, tentaram machucar você, e você está clamando por ajuda, ninguém te escuta, você está pedindo socorro, ninguém dá bola para você, você está vivendo um momento mais caótico da sua vida e está se sentindo sozinho, olha para um lado sem perspectiva, olha para o outro, não tem perspectiva, não tem mais como descer, porque você já chegou ao fundo. Tem uma saída para você nessa manhã. Todo o nosso refúgio, toda a nossa saída está em direção às alturas em nome de Jesus. É do céu que vem o nosso socorro. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que você esteja dentro do poço, os irmãos podem ter te jogado lá, as circunstâncias da vida, os teus próprios erros, mas Deus não vai deixar você lá sozinho. Ele tem uma perspectiva de crescimento para você. Ele vai te arrancar e daqui a pouco vai te levar para o céu. Em que poço que você está? Os teus amigos te levaram para o poço das drogas? Está aí? Tem saída para você. Não sei se José pensou que era uma brincadeira. Para aí, gente. E a minha pergunta nessa manhã, para você que está aqui conectado conosco: será que estamos diante de uma geração que está vivendo no fundo do poço? Será que a minha igreja está caminhando para o fundo do poço? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque nós estamos vivendo com jovens cada vez mais insensíveis. Você prega, prega, prega e o indivíduo não se sensibiliza. Por quê? Porque ele está no mundo da fantasia, da tecnologia, da velocidade, das cores, das multicores, e tudo é encantador, tudo é veloz, tudo é fantástico. E agora você convida o indivíduo para vir para uma igreja e nada aqui é muito colorido, nada aqui é muito veloz, nada aqui é touchscreen, e você começa a ficar preocupado. Há uma competição muito grande, é uma concorrência, a tecnologia acurralando os jovens, prendendo os jovens, e a gente vem pregar aqui desse jeito aí. O jovem acostumado à tecnologia diz assim: o sermão é chato, a igreja é chata.
porque o dia a dia dele é diferente, que concorrência desleal. Aí ele diz, igreja sem graça. As crianças passam a semana inteira extasiadas com a tecnologia, assistindo às coisas multicoloridas e maravilhosas que você como pai coloca diante dele. Chega aqui na igreja e não tem muita coisa. Igreja chata. Alguns entendem apenas a igreja como um evento social. As crianças às vezes compreendem a igreja como um playground. Tem que correr, tem que brincar, tem que se divertir. Tão somente isso. É um mundo onde tudo é muito rápido. A gente não quer fila, a gente quer que seja rápido. A internet tem que ser muito rápida. A notícia que você coloca agora, daqui a pouco ela já está obsoleta, porque ela já passou. A tecnologia da informação é uma velocidade louca. Tudo é muito rápido. Acontece uma coisa, o mundo inteiro já sabe, a velocidade é rápida demais. E enquanto tudo é muito rápido, eu estou pregando para o jovem ir devagar. Devagar aí, irmão, nesse relacionamento. Ei, sexo só depois do casamento. Que é isso, pastor? Tudo é muito rápido, é muito rápido. Temos que esperar a volta de Jesus. Olha o desafio. No mundo onde tudo é muito rápido, eu estou dizendo para o jovem esperar. Espera o casamento. Espera Jesus voltar. E o povo está construindo uma geração impaciente. Um mundo de relacionamentos impessoais. Conversamos um com o outro somente através de aparelhos, não tem mais o olho no olho. É o relacionamento impessoal que impera. Estamos vivendo numa geração descomprometida. A geração do não tem nada a ver, qualquer coisa que você diz, o pai então ouve do filho, não tem nada a ver, pai. O pastor ouve da ovelha, não tem nada a ver, pastor. O professor escuta do seu aluno, não tem nada a ver. Meu Deus, será que estamos marchando a passos largos para o fundo do poço? Gente que se vende, gente que se troca por uma nota fiscal de maior valor, gente que se vende por um pedaço a mais de terra, gente que se vende por um pouco mais de dinheiro na conta corrente. Uma geração onde existe muito pouco estudo da Bíblia, uma geração ausente de oração, geração de gente frágil. Tudo que você fala hoje em dia magoa. Geração de vidro, que não acata e não aceita advertência, que não quer ninguém se metendo na vida de ninguém, como se não fôssemos responsáveis como irmãos uns pelos outros. Filhos que estão crescendo sem restrição nenhuma, porque por conta de uma moderna pedagogia não pode traumatizar a criança, não há uma intervenção, faz o erro e fica rindo do erro que foi cometido, criando monstros para te engolir. Estamos marchando para o fundo do poço. E se não abrirmos os nossos olhos, o diabo fará uma desgraça no meio do povo de Deus. É o momento de parar de olhar de um lado e para o outro, e olhar para cima e buscar o socorro em Deus. Um momento em que o pessoal quer uma pregação que agrade. Quero ouvir um negócio que me agrada. Não tem essa, irmão. É ouvir um negócio que precisamos ouvir, ainda que não te agrade. Desculpa, eu não tenho compromisso em agradar você. Meu compromisso é pregar a palavra de Deus. Se vai te agradar ou não, não sei. Mas tudo que eu espero é que Deus faça uma obra na sua vida em nome de Jesus. Uma geração que perdeu o respeito pelo que é santo. Não há respeito. Não há reverência por aquilo que é divino. Só temos uma saída: olhar para as alturas. O céu está aberto diante de nós nesse dia. E Deus quer levantar você de onde você está para te proporcionar uma perspectiva melhor de vida, a saber, a vida eterna em Cristo Jesus. Talvez você esteja sendo perseguido pelos teus próprios irmãos. Talvez você esteja vivendo num lar todo complicadinho. Mas ao saber as perspectivas de Deus ao teu respeito nessa manhã, você precisa tomar uma decisão. Decisão que, por exemplo, o jovem Nairo tomou. O Nairo conheceu aos 10 anos de idade a escola adventista. Começou
a receber aulas de Bíblia também, e foi se interessando. Em algum momento ele decide pelo batismo, sua mãe católica não permite, até que ele conversa, argumenta, e a mãe permite, mas posteriormente mudaram de cidade, e o tempo foi passando. Na cidade onde ele estava, agora desvinculado da escola adventista, acabou frequentando uma outra igreja evangélica, mas a semente da mensagem continuava em seu coração. Já na faculdade, ele teve contato com amigos adventistas que lhe mostraram a Novo Tempo, e a partir de então ele passou a acompanhar a programação da Novo Tempo, as mensagens, pastor Ivan Saraiva, pastor Luiz Gonçalves, e a semente que estava em seu coração brotou mais uma vez, e ele falou: tenho que me batizar. Ele havia se recordado de um episódio que com 13 anos de idade, apendicite aguda, foi entre a vida e a morte para o hospital, e pediu a Deus que lhe poupasse. Se 2 horas depois ele tivesse chegado ao hospital, já não teria mais chance de salvá-lo. Deus poupou a sua vida, e durante todo esse tempo a semente do Evangelho foi então sendo germinada em seu coração, e agora em contato novamente com a palavra de Deus. Chegou o momento da decisão, mas ele faz faculdade. A aula de sexta-feira à noite está lhe apresentando um certo problema, porque é a aula exatamente do TCC para a formatura. E aí os amigos disseram: olha, não está dando para ter você não, porque você tem que escolher, ou é o TCC ou é a igreja. Porque não vai dar para você se formar matando as aulas que a gente tem que fazer o nosso TCC. E ele tomou uma decisão: ainda que não se forme, ele quer servir a Deus. E por isso, Nairo, nessa manhã, conduzido pelo pastor Mauro, distrito de Icoaraci. Obrigado, pastor, pela sua presença. É um jovem que talvez não se forme, irmãos, por causa do conflito com a sexta-feira. Talvez não se forme, mas ele prefere não se formar e ser um cidadão do reino dos céus. Questão de escolha. A gente só vai sair do fundo do poço se nós fizermos a escolha certa, e é esta a oportunidade que Deus está dando para você. E como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do mestre, pastor Mauro Nairo, lhe batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: Deus seja louvado por tua vida. Deus seja louvado por tua decisão. E agora eu quero fazer uma pergunta para você em nome de Jesus. Há alguém aqui que está vivendo dias difíceis, está sentindo neste momento que é como se meio que estivesse no fundo do poço? Pastor, minha família está desestruturada, pastor, financeiramente está um caos, pastor, minha saúde está deteriorada, pastor, estou vivendo um poço. Preciso do socorro divino nessa manhã. E se para que isso ocorra, é necessário que eu tome uma decisão, eu quero me posicionar ao lado de Jesus nessa manhã. Você que está me escutando aí na igreja onde você está, é o momento da sua decisão. É o momento de você pedir a intervenção divina, para que seja ela qual for a sua circunstância, você sinta o braço de Deus se movendo em tua direção e te erguendo para a vitória. Qual é a decisão, pastor? Você vai se erguer em nome de Jesus e clamar pelo socorro divino. Você que está aqui na igreja do Marco, você pode se erguer nesse momento para clamar o auxílio divino e vir aqui à frente. Deus, me ajuda. Eu quero sair desse atoleiro, eu quero prosseguir, eu quero ir em frente. Eu quero que o Senhor sustente os meus passos. Eu quero a tua intervenção, o teu socorro em minha vida nessa manhã. O Nadson vai estar cantando agora uma música que fala exatamente sobre isso. Essa nossa necessidade, essa nossa dependência de Deus, esse nosso desejo de que Ele se mova em socorro dos teus filhos. Só há uma diferença lá para o José: ele gritava e gritava, e Jacó, Israel, não podia escutá-lo, o pai não pôde socorrê-lo. Mas se você clamar nesta manhã,
O nosso Pai Celestial vai te escutar. E Ele, diferente do Israel, do Jacó, que não pôde socorrer o seu filho no fundo do poço, Ele pode te socorrer agora em nome de Jesus. E Ele está aqui para fazer isso. Clame por Ele, e Ele virá em teu socorro. É a promessa dEle, Ele não vai descumprir. Erga-se em nome de Jesus. Vem aqui ao altar do Senhor buscar o refúgio divino. Ele te chama. A canção é o chamado dEle para você. Você que está na igreja, pode se colocar em pé. Atenda ao chamado do Senhor. Você que assiste pela internet, não importa quão profundo seja o poço que você está inserido, Deus é teu socorro, Deus é teu auxílio. Não é fácil todo dia acordar e enfrentar as lutas sem desanimar, ter certeza da vitória, uma fórmula ou resposta para todos os problemas resolver. Esquecemos que bem perto há um Deus. Como o homem, ele próprio já viveu e enfrentou dificuldades, até a morte foi levado. Tanto amor assim nunca se viu. Ele é a esperança que não falhará. Ele é a corrente que não quebrará. Quando tudo falta, Ele satisfaz. E na tempestade é a paz. Ele é a certeza do amanhecer. Ele é a fonte plena de poder. Ao seu lado nada para temer. Nele a vida fim não há de ter. Esse Deus conhece cada coração e está pronto para bênçãos conceder. É preciso confiança, fé, amor e esperança, uma entrega sem reserva a Deus. Ele é a esperança que não falhará. Ele é a corrente que não quebrará. Quando tudo falta, Ele satisfaz. E na tempestade é a paz. Ele é a certeza do amanhecer. Ele é a fonte plena de poder. Ao seu lado nada para temer. Nele a vida fim não há de ter. Nele a vida fim não há de ter.
Querido Deus, coloca em nosso coração sonhos maiores, sonhos melhores. Ajuda-nos a sermos sonhadores com aquilo que é nobre, o reino dos céus e a sua justiça, a vida eterna ao teu lado. A vida não tem sido fácil para ninguém, e o resultado é que tem muita gente indo parar no fundo do poço. No aspecto espiritual, o caos. No aspecto financeiro, as coisas não estão indo bem. No aspecto saúde, a enfermidade bate a porta. De um jeito ou de outro, às vezes há uma sensação de que estamos sempre afundando. Clamamos de repente por pessoas que podem nos ajudar e não temos muitas respostas. Com certeza José, clamando no fundo do poço pela intervenção do seu pai, não pôde ser atendido. Mas aqui nesta manhã, ao clamarmos pelo Senhor, temos a certeza plena da tua capacidade em nos atender, em nos resgatar, em nos arrancar deste poço para nos levar ao palácio, para irmos em direção às alturas. Conceda-nos essa bênção, Senhor, que sentamos tuas mãos nos levantando nesta manhã para nos dar a vitória para a glória do teu nome. Ajuda-nos a sermos parecidos com Jesus, a tal ponto que as pessoas olhem para nós e digam: não é Ele mais quem vive, Cristo vive nele. Que seja essa a realidade de cada um de nós. Nós te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Um abraço no teu irmão e diga que você esteja indo em direção às alturas.